Verão em São Paulo. Época de chuvas e de enchentes na Grande São Paulo. Casas alagadas. Moradores ilhados e desabrigados. Ruas e calçadas cobertas de lama. Congestionamento no tráfego. Assunto de hoje de Metrópolis. A cada ano, o drama se repete. Estas imagens são do último verão em São Paulo. Um ano de inundações na região metropolitana, como os anteriores e provavelmente os futuros. Só na cidade de São Paulo é de mais de 100 o número de pontos críticos sujeitos a enchentes. Ao todo, mais de 5.000 casas e empresas que anualmente enfrentam a mesma situação. Há alguns anos, esse quadro era ainda mais grave. A prefeitura calculava em 350 os pontos críticos de São Paulo. Número que poderia ter baixado a zero com as obras já realizadas, especialmente de canalização de córregos. Mas também, anualmente, surgem novas áreas suscetíveis às enchentes, com a urbanização desordenada de áreas alagadiças, próximas a cursos d'água. Na tragédia do ciclo das águas, o maior número de pontos críticos está na área do Ipiranga, por onde passa um grande trecho do rio Tamanduateí. Mas em qualquer ponto da cidade, qualquer fundo de vale por onde passa um curso d'água, existe perigo para os moradores vizinhos. Mais calma já depois da enchente? Um pouquinho mais. Pouco mais calma, mas ainda o coração está batendo. Como é que foi aqui a água? Encheu muito a sua casa? Encheu, chegou a 1,5 metro no quintal. Saímos com água pelo pescoço, né? E que horas era, dona Iraci? Era 00:30, né? A 1 hora nós conseguimos sair daqui. Com água na rua também, cheia. E não tinha socorro nenhum aqui. É. A senhora perdeu muita coisa? Perdi, senhor. A senhora estava doente? Doente, eu saí sexta-feira do hospital. Que hora que começou a entrar água na sua casa? 00:30. Começou a entrar dentro de casa. O que a senhora fez para fugir da água? Não, que eu fiz sem nada. Fiquei em cima da água descer, né? Fiquei em cima da máquina até descer. Em cima de uma máquina do quê? Uma máquina de costura. Elas estão aí, tudo embarreada. Se eu descesse, eu morria porque a água batia aqui. Desde que hora? Até que hora a senhora ficou em cima da máquina? Quando 00:30 começou a entrar água, né? Subimos algumas coisas, né? Subimos. Depois, quando a água começou a subir, a minha mãe sobe na máquina, não vai morrer aqui. Eu subi na máquina e ele subiu numa cadeira, né? E pegou uma banqueta do criado mudo, pôs em cima da cadeira e ficou lá de pé também com as calças arregaçadas. E eu com o vestido arregaçado, a água batia assim. Até de manhã? Até de manhã, até descer a água. Enquanto a água não desceu, eu não desci também. Como é que vocês passaram o Réveillon? Réveillon, malíssimo. Nós cantando e depois começamos a chorar, porque foi uma calamidade. A água já vinha entrando na minha casa. Quantos metros subiu a água? 1 metro de água. 1 metro de água. 1 metro de água. E os prejuízos? Minha cama das meninas foi perdida, né? Porque para suspender a cama, arrebentou inteirinha. De maneiras que tivemos esse prejuízo. Agora, meus filhos estão dormindo no chão. Então, estão dormindo no chão, porque não tem, o quarto de baixo foi atingido pela enchente. E é todo ano é isso aqui. Como é que foi a enchente do dia 1º? Começou o seguinte, choveu forte uns 50 minutos, certo? Então depois a gente percebeu que a água estava aumentando de repente. Então nós chegamos a levantar os troços. Quando tentamos levantar os troços, então a água invadiu de repente, o muro estourou, como vocês viram aí. Então a gente não tinha salvação, subimos em cima da laje, ficamos com frio, com fome, e vendo os troços perdidos, tudo embora dentro de casa, e não tem condições. A própria rural
da Ford, né? A rural que estava aqui. Então ela subiu até o teto. Inclusive uns animaizinhos que tinha aí de criação morreram tudo. Estão por aqui, são da senhora? Só. Todos esses que estão aqui são minhas, ainda tirando o jogo de quarto, faltando o guarda-roupa, os 2 guarda-roupa, né? O que aconteceu com sua casa? Encheu? Minha casa encheu, 2 metros de água dentro. E agora, como é que tá? Agora tá, a metade tá caída, né? Caiu a casa? Caiu. Como é que aconteceu? O enchente derrubou. E o que derrubou principalmente, assim? Como? Que cômodo derrubou? Quarto, cozinha? Quarto. Derrubou o quarto e quase destruiu a parte da sala e a porta da cozinha. Alguém se machucou? Não. Como é que a senhora vai fazer agora? Sair da minha casa, sair de lá, né? Vai procurar outro lugar para morar? Vou. Perto de córrego mesmo? Agora tem que ser serra. Sempre acontece isso aqui no frigorífico? Sim, na época de verão, que é a época das águas, sim. Mas não com este volume de agora. Esse mês já foram 2 vezes? Já 2 vezes, quarta-feira passada e agora, que o volume pluviométrico foi violento, né? Chegou a perder animal aqui dentro, não? Sim, perdemos 330 cabeças. Dá quanto isso aí? Quanto por cento do que vocês têm no total? Aproximadamente do estoque permanente, uns 10 a 15%. E máquina, esse negócio todo prejudicou também? Também prejudicou. Maquinária também prejudicou. Porque os danos materiais também foram consideráveis, né? Todas essas empresas dessa região sofreram da mesma forma? Todas elas sofreram da mesma forma, porque a invasão de água atingiu todos esses comerciantes aqui de frente. Também foram atingidos, tiveram suas mercadorias afetadas. E prejuízo, dá para calcular? É difícil calcular assim, no momento é difícil. O volume é muito grande. E solução? Solução, quais? Agora, a única coisa que vai ter aqui, minha filha, é como nós já fomos abandonar a casa, como os vizinhos aqui já abandonaram. Essa aqui não ficou sem nada. Só saiu daqui porque o vizinho emprestou um vestido para ela sair. Na minha casa, como você viu, ficou só aquele sacareco velho lá dentro que já não presta. Jogo de sala já jogamos fora. Televisão, geladeira, cama e colchão já se foi. A roupa você viu a situação que está. Despesa nem se fala, que não tem mais, né? A senhora já estava pensando em mudar mesmo ou foi a chuva aqui? Não, foi a chuva, né? Chuva que atrapalhou tudo. Casa alugada? Alugada. A senhora renovou o contrato recentemente? Faz 2 meses. Vai ter que pagar a multa ou não? Não. Perdeu muita coisa aí com essa chuva de ontem? Perdemos bastante. Perdeu quase tudo? Colchão, principalmente as coisas de cama, colchão, e livros, e não sei se perde televisão, acho que não presta mais, disco, enceradeira, estéreo, coleção de livros. A senhora vai para onde agora? Não sei, tô ficando na casa da minha irmã, dormindo lá, deixo o resto das minhas coisas em outro lugar, na casa de um compadre em cima, assim. O senhor é proprietário da casa, vai ser difícil alugar agora? Bom, nesse momento vai ser difícil ligar, né? Porque vai ser difícil alugar, porque do jeito que está, ninguém vai querer alugar essa casa, né? Com essa imundície que está aí, né? O prefeito aqui não resolve nada, só quer saber de imposto e mais imposto e olhar as ruas, olhar esgoto, ninguém olha. O senhor acha há quanto tempo o senhor está pretendendo vender sua casa? Já vai para 1 ano já. E por que as pessoas não querem? Não quero por causa da enchente aqui, né? Perde o valor todo. Esse imóvel aqui, se fosse em outro local aqui de Ipiranga, quanto valeria? No outro local valeria 1.600.000, mais ou menos. Certo. E o senhor está pedindo? Eu estou pedindo 800 facilitado. Ninguém quer? Não consigo vender. Como é que o senhor faz para manter um bar aqui na Avenida do Estado com essas enchentes? É difícil, viu? Difícil mesmo. Faz 5, 6 meses que estou aqui, aí não viu um tostão desse bar aqui, ó. Por essas enchentes aí. Esses dias que chove não tem movimento nenhum? Nada, o senhor não está vendo aí? Nada. E sempre dá algum prejuízo? Dá prejuízo. Fora freguês que não vem? Dá prejuízo para entrar água aqui, olha. Geladeira, deixa eu ver a geladeira aí. Tudo isso aí, tudo cheio de água aí. Estraga motores, estraga tudo aí. Por que o senhor veio para cá, então? O senhor sabia que tinha enchente aqui? Não sabia. Se eu soubesse, não tinha vida, não. Pegar a sua direita do que a senhora seguir aqui. É muito melhor a senhora pegar a sua direita. Como? A senhora vai sair no Cambuquim, na rua Independência. Vou pegar aqui no Cambuquim primeiro. Tá?
da porta. Há quanto tempo o senhor está parado aí? 3 horas, né? Como é que o senhor está vindo? Do Rio. Aqui em São Paulo o senhor começou... Da Vila Maria para cá, esse troço aqui. 3h30 da Vila Maria até aqui? Aqui, mais vendo. O senhor faz sempre esse trajeto? Quanto é que demora normalmente? Uns 20, 30 minutos, mais ou menos, por aí. Então. É a primeira vez que você vem? Não. É sempre quando chove. Sempre quando chove, nós vem aí e ganhamos um dinheiro. Desde que hora você está aqui? Mais ou menos umas 3 horas. Quanto você já ganhou? Eu fiz 480 cruzeiros só. E como é que você procede? Conseguindo aí. Ganhei meu dinheiro. Não, mas para ajudar a tirar os carros? Empurrando. Só empurrar que ganha dinheiro. Recebeu que tipo de ajuda, dona Zuleide? Eu recebi uma cota da prefeitura, 5 quilos de arroz, 5 de feijão, 1 quilo de sal, 2 latas de óleo, 2 pacotes de fubá e 1 quilo de colchão, só não recebeu? Não, colchão eles ficaram de trazer, a hora que eu fiquei o dia todo na fila, mas quando chegou a minha vez, os colchões já tinham acabado. Não chegou a pedir nenhuma ajuda à prefeitura? Nada ainda não pedimos e nem apareceu ninguém aqui a perguntar nada. A ajuda que eu recebi foi esses 2 cobertores aí, que aí 5 quilos de arroz, 5 de açúcar e 2 latas de óleo, foi o que eu recebi. Quantas pessoas moram na casa? 5. Você veio comer aqui por quê? Porque lá na minha casa não tinha. Perdeu tudo na enchente? Perdeu. E a sua mãe e seu pai? Minha mãe e meu pai estão no ginásio. E eles não vierem comer aqui? Não, minha mãe levou pra lá. Comida? O que sobrou lá na sua casa? Sobrou feijão e arroz só. Não, ela foi procurar. Dona Maria, há quanto tempo a senhora mora aqui no Ipiranga? Eu moro há 20 anos. E há quanto tempo a senhora enfrenta esse problema aqui? Dos anos vão pra cá, não é? Como é que a senhora se sente agora? Eu me sinto feliz de tanto trabalhar. É um barato. De tanto trabalhar com 60 anos, trabalhando nesta vida. Está prevendo a enchente para o verão que vem? Sempre estamos prevenidos, viu? Porque essa enchente, toda vez que chove, ela vem mesmo, viu? Bem forte? Ela às vezes vem mais fraca, às vezes vem bem forte. E o ano passado? Teve diversas. Teve umas 4 enchentes aqui, em dezembro e janeiro. Houve muito prejuízo? O prejuízo foi regular, não foi muito grande, não, porque nós estávamos preparados já, né? Foram muitas modificações aqui por causa da enchente? Modificações completas aqui na frente. Tive que colocar essas comportas que o senhor está vendo, 70 centímetros, né? Quando ameaça a chuva, a senhora já coloca aí? Já coloco. Válvulas de retenção no esgoto, nas águas pluviais. As válvulas que trabalho elas fazem? Elas retêm a água, só sai, entendeu? Elas não deixam entrar a água da enchente. O que acontecia com a água da enchente? Saía por onde? Saía pelos ralos. O senhor não acha incômodo ter de atravessar essa escadinha? Bom, incômodo dá, né? Mas é melhor deixar a escada e o muro ficar a essa altura, porque todos vão da enchente. Esse ano já deu umas 5 vezes. A não ser que ela esse ano ainda passou por cima, mas já deu em casa já uns 20 centímetros da casa da vizinha, que ainda para o meu quintal. Então deixa o muro assim mesmo e a escada continua mais para frente cada vez a mais, até encher a lua, né? O verão é a estação mais quente do ano e se caracteriza principalmente pelo tempo bom que geralmente ocorre no período da manhã e pelas fortes chuvas que caem à tarde e que geralmente criam sérios problemas à população. No verão, o sol nasce bem cedo e começa a aquecer a terra, que se aquece rapidamente. À medida que o ar que repousa sobre a superfície vai também se aquecendo, ele vai se tornando mais leve, pois é propriedade básica dos corpos líquidos e gasosos, quanto mais aquecidos, mais leves se tornarem.
As correntes verticais passam a elevar o ar, que vai se resfriando gradativamente, e num determinado nível ocorre a condensação do vapor d'água e começam a se formar as nuvens do verão por volta de 10 ou 11 horas da manhã. Formadas as primeiras nuvens por volta de 10 horas, e como a condição é de instabilidade, essas nuvens vão se agigantando, o seu topo vai crescendo gradativamente e elas vão ganhando então desenvolvimento vertical. Por volta de 2, 3, 4 horas da tarde no verão, o topo das nuvens já se agigantou a tal ponto que chegam a alcançar alturas superiores a 10, 12, 15 mil metros. E nesse instante iniciam-se as fortes chuvas de verão, as fortes pancadas de verão. Essas pancadas se caracterizam pela sua intensidade, mas também geralmente atingem áreas pequenas. O raio de ação dessas chuvas de verão não é grande, tanto assim que às vezes chove no centro da cidade, mas não chove na zona norte ou na zona sul. Por isso mesmo é que os meteorologistas no verão sempre preveem para a parte da tarde chuvas isoladas, que é exatamente a característica das chuvas de verão. Mas as fortes chuvas, aquelas que realmente criam sérios problemas no verão, ocorrem quando a infiltração, a penetração de uma frente fria em nossa região. Nesse instante, o forte contraste do ar frio com o ar quente cria grande condição de instabilidade, de forte instabilidade, e propicia nesse instante as chuvas mais fortes que podem ocorrer no verão. Se as chuvas típicas de verão se caracterizam pela sua intensidade, mas pelo seu raio de ação pequeno, as chuvas das frentes frias no verão têm também a característica de se estender por vastas áreas, com grande intensidade e criando problemas também em extensas regiões. Se nós observarmos o que havia de área verde em torno da Grande São Paulo há 30 anos atrás e o que existe hoje, nós vamos ver que a modificação foi muito grande. A cidade de São Paulo se expandiu demais. Hoje nós temos um volume de concreto aqui enorme, muito maior do que tínhamos há 30 anos atrás. Essa modificação do solo, naturalmente, provocou uma modificação no microclima. As condições da Grande São Paulo de hoje não são as mesmas que nós tínhamos naturalmente há 30 anos atrás, e um dos fatores que, sem dúvida alguma, contribuiu para isso foi a deformação que nós tivemos no solo da Grande São Paulo. Em realidade, não é apenas o volume de chuvas que determina o aparecimento ou não das inundações. Todo um sistema de escoamento, representado por córregos e pelos 3 grandes rios da cidade de São Paulo, devem estar capacitados a receber e conduzir a carga de água recebida em sua área de influência. E a enchente ocorre quando isto não acontece. A enchente como fenômeno pode ser eliminada? A enchente como fenômeno nunca será eliminada. Nunca mesmo, porque a enchente ou cheia dos rios é um fenômeno natural, em contraposição à vazante. Decorre diretamente do período de muitas chuvas e poucas chuvas. Então, assim, durante um ano, existem as cheias e existem as vazantes. Então, propriamente a enchente não pode ser eliminada. Referir-se à enchente como um assunto prejudicial, inclusive, não é o mais adequado. O que deve ser eliminado ou atenuado são as inundações, ou seja, o extravasamento provocado pelas cheias ou pelas enchentes. Mas ela pode ser regularizada, a enchente, regularizando-se a vazão nos rios por processos diversos, serviços e obras do rio. Que medidas o senhor acha que podiam ser adotadas concretamente para amenizar o problema da enchente na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo? Essa é uma boa pergunta, porque uma coisa simples, relativamente barata, mas que infelizmente quase não se faz, é a limpeza do rio. Os nossos rios são depósitos de lixo e de sujeira. A própria limpeza constante, permanente, mantendo a área da seção com que o Tietê foi projetado agora na retificação, e a mesma coisa em todos os rios afluentes, essa simples limpeza já melhoraria. Aumentar a infiltração decorrente no próprio solo da bacia. A urbanização provocou uma diminuição dessa infiltração.
O subsolo funciona como reservatório, como armazenamento das águas das cheias e das águas das chuvas. O que acontece é que a urbanização não foi prevista com um planejamento bastante bom para que se permitisse ainda a infiltração. Então, deviam se reservar parques ao lado dos rios para aumentar a infiltração. Devia-se segurar as águas para cima da zona crítica. Devia-se aumentar o escoamento, aumentando a velocidade. Para aumentar a declividade do rio, precisaria destruir os travessões rochosos. Ou então, e sobretudo, melhorar a rugosidade das paredes do rio. O efeito da rugosidade no escoamento do rio é muito grande. Uma parede bem lisa, se fosse uma parede de asfalto, de concreto, daria maior escoamento às águas e as águas passariam mais depressa. Mas como nós temos o travessão rochoso em Boareri, que prende, e é um travessão rochoso natural, é o chamado Cachoeira do Penteado, que agora que está se pensando em destruir, remover com dragagens e com derrocamentos dessas rochas, então a rugosidade atrapalha muito. Isto é, então, em resumo, aumentar o escoamento, melhorando a rugosidade, tornando as paredes mais lisas, com menos atrito, aumentando a declividade, conservando o volume, a área da seção para aumentar o volume de escoamento, de um lado, e de outro lado, reter acima da área crítica, com barragens e regularizadoras. No Tietê, especificamente, o que está sendo feito agora? Bom, no Tietê, mediante esse recurso, nós vamos começar a iniciar o rebaixamento de calhas com explosões subaquáticas na parte de calha rochosa do Tietê, em 2 trechos bastante amplos, abaixo, vamos dizer, da foz do Tamanduateí, no sentido de Osasco, prosseguindo o desassoreamento nos trechos onde não há explosão subaquática. Vamos construir iniciar a construção das 2 barragens de contenção, a de Penha e São Miguel. Vamos iniciar e prosseguir, praticamente iniciar em Jundiaí, Ibiritiba, Mirim, as obras das grandes barragens de cabeceira de contenção do rio. Vamos demolir, construir a nova ponte da FEPASA junto à Vinhanguera, que é um trecho de estrangulamento, realmente um trecho que nos traz grandes preocupações, e a parte de retificação também no trecho chamado Parque Ecológico, na região leste metropolitana, na retificação e, consequentemente, aumento de capacidade de vazão e eliminação dos meandros existentes naquela região, que criam problemas grandes de inundação naquela área. É um programa grande, de 18 meses, onde a inversão será da ordem de 7 bilhões de cruzeiros, como eu acabo de afirmar. E acredito que, na região, principalmente da capital, este governo vai eliminar o problema de inundação por extravasamento dos rios. Agora, o problema continua em termos da região metropolitana em algumas áreas, mas que com a programação que está em andamento, nós temos um horizonte bastante otimista em relação ao problema de enchentes no curso da execução destas obras. Está em curso e com velocidade bastante acelerada o trecho do Tamanduateí na área considerada, vamos dizer, mais gravosa do estado, que era o trecho entre a Rua da Moca e a Foz do Tamanduateí, principalmente na área cerealista e junto ao mercado. Estas obras, que são obras de canalização e aumento de capacidade de vazão para 3,5 vezes a capacidade de vazão atual, e as obras estarão prontas a partir de maio, graças aos recursos e à determinação do governador Paulo Maluf. Nós temos, sobre o aspecto de enchentes na região metropolitana, 2 enfoques a analisar. A enchente que é determinada em razão, inclusive, de grandes precipitações pluviométricas por extravasamento, principalmente dos 2 grandes cursos d'água da região metropolitana, que seria o Tamanduateí e o Tietê. E outra é o que nós chamamos as chamadas enchentes localizadas, que se dão em decorrência de problemas de fundos de vale, ineficiência de galerias pluviais, inexistência de galerias pluviais, entopimentos, que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Paulo e que, por levantamento existente nos seus órgãos técnicos, são localizados em 120 pontos críticos de São Paulo. De modo que a nós, no Estado, compete exatamente o cuidado do combate às enchentes em razão dos rios Tamanduateí e Tietê. A nossa população também colabora muito para que essas enchentes se agravem. Eu vou dizer por quê. O que jogam de lixo, despejo de caminhões com limpezas de obras que terminaram, enfim, a quantidade de entulho que se joga nos córregos obstruem esses córregos. São Paulo, eu sempre digo, tem 1.600 quilômetros de córregos, dos quais 500 são canalizados.
E tem 1.100 que correm absolutamente como Deus criou essa cidade. Se você começa a tirar entulho nesses córregos, você obstrui, é claro que a vazão diminui e a tendência à inundação aumenta. Então, isso é uma das coisas que agravam o problema de inundação. Nós estamos hoje com mais de 100 pontos graves de enchente. Já estamos com um pedido na carteira do FIDREM, que é a carteira de drenagem do Banco Nacional da Habitação, e eu tenho notícias que esse financiamento está em fase de aprovação e nós vamos atacar aqueles pontos mais graves. Agora, para solucionar todo o problema da enchente de São Paulo, realmente não existe assim uma data prevista. As teses sobre o problema das enchentes em São Paulo oscilam conforme a época. Há algum tempo, a barragem Edgar de Souza, da Light, era tida como a grande causadora do represamento das águas. Hoje, pouco se fala a respeito. O ex-prefeito Olavo Setúbal chegou a afirmar que só em 20 anos o problema poderia ser eliminado de vez, período de tempo que os técnicos de hoje entendem ser absolutamente impossível de prever. Refletindo o medo de todos, o atual prefeito, ainda que otimista quanto ao futuro, sintetiza bem o temor que cada verão e suas águas representam para o morador desta cidade. Eu, pessoalmente, como prefeito de São Paulo, quando começa a chegar as estações das águas, começa a chegar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu toda vez que olho para o céu e vejo aquelas nuvens pretas, realmente me tira o sossego. Não tem solução o problema, não tem solução. Pelo menos a curto e a médio prazo não existe solução.